é feita no caderno, você tira uma foto e posta lá no aula, tá? Então, é importante. Eu sou a primeira aula que eu estou assistindo o senhor. Eu queria saber, assim, tem as atividades que está lá para trás, aquelas que está pendente, é as que está para trás. Isso, tá liberada lá, mas você, quer ver? Eu até coloquei até para a semana que vem. As atividades, por enquanto, né, as 2 atividades que estão aqui, são atividades de resumo, né? São 2 atividades de resumo. E uma atividade daquela palestra. A palestra também está disponível lá no YouTube. E essas atividades minhas, é só assistir a aula e fazer o resumo no caderno e postar, tá? Na próxima semana, a gente vai fazer uma atividade, ela vai ser diferente, é uma atividade que eu vou colocar para vocês, tá? Você está assim, no aula lá, Claudiane. Então... porque eu comecei segunda-feira, eu ainda não peguei ainda direito como que funciona. É entrar e fazer as atividades. As 2 atividades são de resumo, tá? Resumo da aula. Geralmente é bom você fazer logo após a aula, faz o resumo e já posta, porque é uma maneira até propedêutica de você aprender e ter um reforço. Lá tem a maneira de se fazer, não tem dificuldade nenhuma, tá? Agora, para a próxima aula, vai ser uma atividade que vocês vão ler um texto e vão resolver perguntas. Eu vou postar lá para vocês, e aí como que vai funcionar, tá? Tô até deixando gravado para vocês escutarem. Das 7 às 8, vocês vão ter o tempo de fazer as atividades. Então, das 7 às 8 não vai ter aula ao vivo. Vocês vão fazer atividades que estão lá no aula. 8 horas eu vou entrar já perguntando para vocês as respostas das perguntas. Entenderam como é que vai ser a atividade? Aí vocês podem responder no caderno. Entenderam? Sim. Tá, tranquilo. Das 7 às 8, vocês vão responder as atividades. 8 horas, entra a aula ao vivo e eu já pergunto, essa questão aqui, porque a partir da semana que vem já é questões que vai cair nas provas. Então, a gente vai desenvolvendo elas, tá, em sala de aulas para que vocês desenvolvam as competências. Ok? Entenderam? Então, a próxima aula começa às 7, mas das 7 às 8 a gente vai inverter, né? Que agora, hoje a gente vai ter aula ao vivo, vocês vão fazer atividade depois. Na próxima aula vocês vão fazer atividade e a aula ao vivo começa às 8. Ok? Entendeu, Gabriel, Gabriele, Alain, André, entenderam? Sim. Sim, professor. Então, façam as atividades. Tá? Façam as atividades. Porque é importante, principalmente que a gente vai começar já na próxima aula, né? As competências da filosofia, ok? Continuando, eu vou compartilhar com vocês uma tela, né? Esse slide já está lá, ok? E a gente, na história do direito, nós estamos iniciando ou começando a desenvolver uma competência específica, né, de se entender, de se compreender o que é o direito. Então, quando a gente olha para a história do direito, a gente começa a perceber que o direito, né, ele é uma possibilidade de uma determinada época. O que significa, né? O que significa o direito? É lógico, é uma regra, né? É um regramento social que ele busca definir um comportamento. E quando a gente fala de direito, né, a gente entende que esse direito é um dever ser. Então, quando a gente estuda a história e olha a história do direito, a gente vê que sempre, em todas as sociedades, eu tenho o direito. Lógico que primeiro ele é um direito por costumes, é um direito que ele é passado de maneira oral, e a partir do momento em que nós temos
o início da escrita, o direito também. E aí nós vimos, né, nos slides, vocês podem recordar pela aula passada, que nós estudamos o direito cumiforme, que é as primeiras formas, né, de se ter uma linguagem que eu poderia gravar. Então, a partir do início dessa linguagem cumiformes, que era uma linguagem que ela estava cunhada, escrita, e o homem começa a escrever em pedras, em barro, em madeira, nós temos a possibilidade de colocar aquilo que um dia era uma tradição, regras passadas de pais para filhos, de gerações e para gerações, tá? Dentre elas, a lei do talião. Nós temos, a partir da linguagem cumiformes, a formação de leis escritas, tá? E aí a gente viu, inclusive, o Código de Hammurabi, do rei Hammurabi. Lembrando, o Código de Hammurabi não foi o primeiro, Código de Hammurabi não é o primeiro exemplo de um código, não é onde que surgiu. O direito não surge com o Código Hammurabi, não. O direito surge há muitos anos, junto com a sociedade. A partir do momento que eu tenho a formação de um grupo de sociedade, eu tenho direito. À medida que nós vamos desenvolvendo, ele vai se aprimorando. A diferença é que a partir do direito cumiforme, eu tenho ele descrito. Então, dos códigos que chegaram até nós, tá? Os mais antigos, tá? Dentre eles, o mais completo e mais importante é o Código de Hammurabi. E aí a gente viu que ele tem um compêndio, né, de várias leis, de várias legislações, de tradições dos povos da Mesopotâmia, bem como ele traz dentro do seu código também a lei de Talião. Mas é errado a gente dizer que o Código de Hammurabi é a lei de Talião, e não é, e às vezes a gente confunde. Então, o direito não surge com o Código de Hammurabi, ele não é o primeiro, não é o mais antigo, ele é o mais importante, mais completo, que chegou até nós, ok? E não é lei de Talião, não significa isso. Por quê? No Código de Hammurabi, nós vimos lá também que existe alguns artigos em que eu tenho a possibilidade de não ter uma pena, né, uma punição, um castigo, mas pagamento em pecúnio, né, que já ia ser uma tradição de responsabilidade civil, ou uma tratativa, né, de você trocar aí uma pena por um valor em dinheiro em espécie, ok? E aí, avançando, né, nessa mesma construção, né, que nós estamos construindo ideias, tá? Porque o nosso interesse, principalmente a partir da aula que vem, é a gente construir 3 pilares principais, né? Eu falei na aula passada, mas é sempre interessante a gente reforçar esses pilares, tá? Que a gente vai ter 3, né, em 3 etapas, ok? Agora, a gente está desenvolvendo essa questão do conceito de justiça, o sentido lato sensu da justiça, né, como esse valor universal, o sentido estrito da justiça como valor jurídico-político, né, e as divergências sobre o conteúdo, né. E aí nós também, isso é um primeiro pilar. O segundo pilar é o conceito de direito, equidade, direito e moral. E o terceiro pilar é começar a entender essa interpretação do direito, né? Como a gente vai aplicar ele, a superação de métodos, né? De como se daria essa interpretação. Mas em síntese, né? Em síntese aí a gente vai desenvolver, tá? É a gente entender a ideia de direito como justiça como igualdade, uma justiça comutativa, a ideia de direito como justiça e justiça social, né, justiça como bem comum, uma adequação, e a ideia de direito, né, que é a segurança jurídica, né, que é a paz jurídica, ok? São as tensões que eu tenho dentro dessa questão de se analisar o direito. São 3 pilares que, ao final desse semestre, eles são imprescindíveis para a gente ter a base
para que, de fato, vocês construam um curso, né, de direito excelente. Porque se a gente não tiver uma fundação forte, uma base forte, a gente não vai construir nunca um curso de direito. Então, é necessário esse nosso desenvolvimento de ideias. Então, ao final, vocês têm que ter na cabeça esses 3 pilares aí, tá? Mas a gente, na próxima aula, a gente vai. Então, a gente continua, né? Nós estamos na pré-formação desses 3 pilares, ok? Entendendo um pouco da história do direito. Aqui a gente vai ver o direito da antiguidade clássica, né? Que é o cartaginês, a Grécia Antiga, né? Principalmente essa ideia do direito grego, ok? Então, a civilização cartaginesa, né? Ou civilização púnia, ela está lá também, né? Assim como os povos da Mesopotâmia, né? Os formadores dessa ideia de direito, né? Ele se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo, no século IX a.C., tá? Até meados do século II a.C., e deu origem a potências comerciais, militares do seu tempo, né? Cartago, né, é uma cidade que deu o nome, né, alguns golfos, né? E ela desenvolveu uma civilização própria que tomou conta ali de muitas regiões, né? Eles eram muito fortes, né? E o exército dele fez frente, inclusive, até o exército romano. E essa influência, né, dentro dessa ideia, né, dessa era, né? Essa era clássica da Grécia Antiga, Cartago já era uma potência, né? No início da Grécia, Cartago já era uma potência. E ela possuía inúmeras colônias, né? E aí já tem essa ideia de direito, né? As colônias precisam também de se ter o direito, né? Bem definido, e ela necessitaria também de regras, né? Para esse comércio, e também, né? Essa era também foi marcada com grandes guerras, tá? E também acordos, né? Que foram feitos, né? E tratados entre povos aí que já existia, né? O ganhador ali fazia tratados ali com os perdedores, né? Já um embrião aí do direito internacional. E é dele, né? O Aníbal, né? O famoso aristocratas. Aqui, né, eles desenvolveram os embarcações, né, moedas, tá? E eles sempre lutaram, né, rivais aí com os romanos para o domínio de toda aquela região, tá? E aí, essa aqui é uma cópia, né, de um pedaço do tratado, tá? Que selou a paz, né, momentânea entre os romanos e o povo de Cartago, né? E aí ele coloca, né, quais seriam ali os deveres, né? Essa aqui foi a guerra que Roma ganhou e ela exigiu aí que Cartago pagasse tributos a Roma, tá? Com prazo determinado, tá? E o valor que seria pago, ok? Que figuras, né, das guerras, tá? De Aníbal, que usava elefantes, né? Enfrentou o exército romano. Então, o direito, né, cartaginês, ele veio muito pouco para nós. O que nós temos dele são descritos de Aristóteles, né, que ele fala no livro A Política sobre a Constituição de Cartago, né? Então, a República de Cartago se inclina bastante pela oligarquia, né? Inclusive, um dos seus reis, né? Eles eram de oligarcas, né? De família que tinha condições, tal. Então, era uma crítica aí que Aristóteles fazia. Então, os dirigentes eram escolhidos pelos membros, né, da aristocracia, não é uma espécie de uma democracia, né?
na ideia inicial que a gente vai ver da democracia grega, mas era uma oligarquia, né, aristocrata, ok? E aí esses aristocratas é que escolhiam quem queria governar, tá? E também, né, os magistrados e os governadores, né, que poderiam aí governar por um ano. O poder legislativo era partilhado com esse conselho de magistrado, existia uma assembleia popular, tá? E essa assembleia era realizada, né, sempre que houvesse uma divergência e necessitava de quê? Homologar alguma decisão divergente aí do Senado. Ok? E também, né, uma das questões principais deles era o direito comercial. Isso aqui é uma gravura, né, do Porto de Cartago, um dos mais modernos. Inclusive, pouco tempo no Discover, se vocês analisarem, eles fizeram recentemente, né, foram naquele lugar para saber se de fato, né, existiu, né? Era um porto onde os barcos entravam e eles poderiam carregar e descarregar inúmeros navios ao mesmo tempo, tá? Então, aí era docas, né? Então, os navios já chegavam nas docas, eram rapidamente descarregados e carregados, né? Então, havia aí e era todo fortificado, né? Controlado, os navios, a entrada, a saída dos navios, né? Com correntes, devido à grande segurança, e ele conseguia, através desse porto, né? Fortificado, dominar toda essa região aí do Mediterrâneo, ok? E agilidade, né? Olha aí, tanto que esse porto era moderno, ele já carregava e descarregava dentro aí das docas de cada navio, ok? Muito bem, né? O que nos interessa também mais, né, desse momento aqui é entender o direito grego, né? O direito grego ele é mais importante para nós do direito cartageno. É só entender que o direito dele está mais ligado ao direito comercial porque era um interesse, fato, valor e norma. Qual era o valor maior de fatos, né? Qual era o fato mais importante para esse povo? Era o comércio. O que eu mais precisava era de uma legislação comercial. Então, por isso, eu tinha dentro do direito dele, né, como especialidade ou como importância maior, pelo valor que essa sociedade dava, claro, era o interesse comercial. Tá? Então, o direito comercial era o grande, né, direito deles. No direito grego, o valor que se dava já eram outros. E aí é importante, né, entender todo o contexto grego, né, a ideia da Grécia, né, como que surgiu a questão da democracia grega, tá? Então, o direito grego, ele está ligado diretamente a essas ideias, né, embrionárias, né, de constituições, de uma democracia, tá? Da axiologia de valores, né, filosóficos de se pensar. Então, não se pensava apenas na questão, né, falar prática, né, o Cartago, por exemplo, o povo de Cartago era questão prática, né? Eles não ficavam ali a debater outras questões. O grego não. O grego já pensava em outras questões e ele dava valor a outras questões, tá? Então a gente tem que entender, tá, essa questão. A única exceção, claro, é Esparta, né? Mas a gente vai trabalhar também e ver que a Esparta já era ligada a questões mais práticas do que o resto das cidades gregas. Imagem, né, da Grécia. Então, né, na época arcaica grega, né, era caracterizada pela colonização, né? Aí, uma das questões, né, desse período arcaico, houve uma transformação dos povos, né? E das questões principais, né, que a gente pode destacar e foi importante da mudança de tudo aquilo que nós entendemos do direito grego, primeiro, o armamento naval, né, o uso dos triremes,
O armamento terrestre, conhecido como hóplitas, isso foi fundamental, inclusive, para essa ideia de constituição. O cavalo montado, né, que substituiu o carro de guerra, a moeda e o alfabeto. Isso mudou a forma de pensar, mudou o direito, mudou o valor que se dava, né? Então, isso caracterizou, né, essas invenções aí, caracterizou toda a mudança dessa sociedade. Principalmente, né, a óplita, a moeda e o alfabeto, ok? Alguém sabe o que é óplita? Quem sabe o que é óplita? Ninguém? Figuras aí, né, de navegações e também alguns triremes, né? Nem todos aí são triremes. O triremes ele dava uma velocidade maior aos barcos gregos e com isso ele conseguia dizimar inúmeras outras embarcações, porque o trireme era pequeno, leve e muito rápido, então ele conseguia afundar outros navios de outros povos, né? E conseguia dominar ali toda a região, ok? O discurso, né, que era muito importante, tá? Fala, Cláudia. E o que é óptica? Calma, não vamos chegar lá. Queria que vocês falassem, né? O discurso, né? O povo podendo falar, o povo podendo discutir, né? A discussão de ideias, o início, né? Da discussão da própria plebe, né? E a óplita, ela foi muito importante nesse sentido, tá? E aí, a óplita, finalmente, a óplita é uma transformação de tática. Porque o que aconteceu, né? Quando surgiu nesse armamento, né, e ele era individual de cada sujeito, ele retira do aristocrata a hegemonia do poder militar. O poder militar não está mais no aristocrata, naquela pessoa que tem dinheiro e tem as pessoas. Não, cada cidadão grego possuía o seu armamento. Ele possuía a sua óplita. E a partir do momento que ele possuía a sua óplita, né, o cidadão, ele poderia defender os seus direitos. Entendeu? Então ele muda, não é mais o privilégio do nobre, tá, de defender a sua pátria. Cada cidadão tinha o seu poder. Okay? Essa ideia é a mesma ideia dos americanos, né? A Suécia, né, por exemplo, cada americano tem direito do seu armamento para se defender e lutar pelos seus direitos, né? Fala, Robson. Naquela época era como se fossem os soldados ali, fazendo as defesas deles. Quando chamasse, né? Se você lembrar no filme 300, nos 300, ou qualquer filme grego, você vai ver que cada um, né, tem. Na Europa, não, né? Na Europa, só os cavaleiros que tinham, né? Sua armadura, tal, né? O grego, não. Cada cidadão tinha o seu armamento, era passado de pai para filho. Então, ele tinha o óplita. Óplita é esse conjunto, é o elmo, tá? O escudo, a espada e a lança. Esse é a óplita, é o conjunto, né? Essa conjunto aí de armamento, que era, e ele era muito, não era caro, né? Dava para a pessoa fazer, ela fazia, ela tinha, né? E a partir do momento que ela poderia ter esse armamento, ele se defendia, não dependia mais, né? Entendeu? E aí, o que acontece? Aí o que acontece? A partir desse momento ele toma, né, o poder que era antigamente uma hegemonia, e não era mais. Entendeu? Cada um tinha. Então, isso muda a concepção, né? Muda essa ideia. Tá? A escrita, claro, né? Importantíssimo a escrita, né? Porque com a escrita surge o quê? Uma nova tecnologia. Surge, né, a permissão de codificação de leis, tá? E a divulgação. Então, a partir do momento, né, que eu tenho uma escrita, essa escrita é definida,
essa tecnologia, ela muda toda a concepção da ideia do próprio direito e da ideia que eu tenho sobre lei. Porque a partir desse momento eu tenho uma lei, eu penso na lei, ela é escrita. Tá? A partir que ela é escrita, ela é promulgada, ela é divulgada, né? E aí ela é colocada e apregoada, entendeu? E aí, a partir do momento que ela é promulgada, ela é colocada, ok? Estava lá para todas as pessoas verem, para as pessoas olharem, então eu já não podia. E aí cada cidadão tinha o direito de saber o que era a regra, qual que era a lei, e ela era para todos. Tá? Isso era uma forma, né, igualitária, né, uma lei dar a cada um que é seu, nessa mesma ideia, né, igualitária, né, que essa primeira ideia de direito, né, uma justiça como igualdade, tá? Uma justiça comutativa, ou seja, né, é equidade. Eu tenho uma lei, a lei é escrita e não muda, se eu tiver dúvida, né? Então, o povo que tinha o poder, as armas, né? E outra questão era aquela questão, né, de ter uma lei, que antes não. Se eu tinha uma dúvida, era o aristocrata que falava, né? O pessoal tinha dúvida, o aristocrata falava, não, a lei é essa. Mas espera aí, ele não tinha como conferir. Isso também aconteceu na Mesopotâmia, tá? Então, assim como na Mesopotâmia, com aqueles códigos com linguagem comiformes, tá? Aqui eu tenho no Mediterrâneo, né, essa ideia de uma nova tecnologia que era escrita. E começava a se escrever, começava a se falar naquilo que se pensava. E não só isso. Então, com a escrita, além disso, eu tinha a questão de decisões, sentenças, julgamentos também escritos. Então, se podia ter esse controle, essa ideia era uma nova tecnologia, fantástica. Né? Então, isso é uma época de evoluções, né? Como foi o Triham, depois, né, a Opta, uma tecnologia, e também a tecnologia da escrita, que muda a cara da justiça. Eu retiro também esse poder do aristocrata e para o povo, porque está escrito, está em todos os lugares. Ok? Então, eu tiro da mão do aristocrata, ok? A lei, né, dele, escrita, ok? E aí ela não é mais uma questão de tradição, de costume, não, é uma lei, ela está lá, ela está escrita, ok? O primeiro legislador que nós temos conhecimento, tá, é Zaleuco de Locros, né, em 650 a.C., que uma figura, né, lendária que é atribuído o primeiro código escrito de leis, o primeiro a fixar penas determinadas para cada tipo de crime, ou seja, né, o primeiro que se tem aí, de fato, uma tipificação dos crimes, e ele faz para cada crime uma pena específica. Então, aí eu tenho depois, né, outros legisladores, tá? Que começaram a escrever, né, em Espartas, depois em Atenas, tá? Começaram a escrever, começaram a falar. Né, os dois principais legisladores gregos Drácon e Solo, esses, né, fizeram toda a diferença, né, e o que nos interessa para nós. O primeiro, né, da importância que surgiu primeiro foi Drácon. Drácon, é dele que temos a expressão de uma legislação draconiana, quase todo mundo fala, essa lei é uma lei draconiana, ok? Então, essa é uma lei draconiana, é uma lei que figura essa ideia de Drácon. Mas quando ela surgiu, ela foi muito importante, porque era uma época em que se estava perdendo o controle da sociedade. A sociedade estava pedindo socorro, ela necessitava de regras mais específicas, ela necessitava de leis mais duras, ela precisava que exercesse de fato uma modificação dentro da sociedade. Por isso, esse grande legislador Drácon, ele desenvolve legislações com princípios de direito penal, tá? Ele traz diversas, né, tipificações e tipos, né, de homicídios,
Ele traz já a diferenciação de homicídio voluntário, homicídio involuntário, homicídio por legítima defesa, só que a maioria das penas dele era pena de morte, mas era uma necessidade dessa época, por isso, né, que a gente sempre fala, o direito é uma possibilidade daquela época, era uma necessidade daquela época, tá? E aí ele faz dessa forma, ok? E aí ele coloca, né, os tipos, né, modifica também como eles vão ser julgados, né, quem tem a competência de julgar, ok? Mas, né, se apregou até hoje, né, quando eu tenho uma lei e fala que essa lei é muito severa, muito dura, eu tenho uma lei draconiana, ok? É o Código de Draco, né, escrito aí em 620 antes de Cristo, ok? E aí ele já cria questão de competências, quem são os juízes, né, quem vai julgar, ok? Só que ela é rigorosa. E ela foi muito criticada porque ela é rigorosa para todos. Então, o homicídio, né, eu punia não só os comuns, mas também os nobres. E aí vinha a questão dos nobres reclamarem, né, dessas punições que até então eles não tinham essa necessidade, essa ideia, né, e essa diferenciação. Ok? Aí ela traz essa diferenciação aí, depois vocês dão uma olhada, né, do homicídio involuntário, né, que é o homicídio culposo, já em 620 a.C., eu já tinha um código escrito em que eu colocaria o seguinte, olha, a diferença, né? O que é um homicídio doloso, que eu quis fazer, e um homicídio culposo, né? Fazendo uma modificação aí do que seria, tá? Depois vocês dão uma olhada, né? Pesquisem aí, tá? Então, é muito importante. Passada, né, essa fase, essa fase importante, né, de uma lei severa, né, surgiu, então, um outro legislador, que era Solon, tá? E aí Solon, ele revoga, né, a maioria daquilo que estava ali no código, na legislação draconiana, e ele traz um equilíbrio novamente dentro do sistema com penas mais brandas. Por quê? Já tinha uma outra possibilidade, então ele poderia mudar, né? Até hoje é considerado um dos maiores legisladores de todos os tempos, né? E ele traz aí várias questões, várias possibilidades. E ele, de fato, tá? Ele traz uma equidade e busca uma justiça mais acessível, tá? Para todos, ok? Permitindo, inclusive, que cidadão promova, né, ações, tá? Para que eles façam petições e essas petições sejam analisadas conforme a regra, tá? Pelos magistrados. Eles não poderiam julgar de qualquer forma, eles teriam, né, que criar. E ele cria aí a eclésia, que era uma assembleia popular, tá, a qual podia participar homens livres, atenienses, né, desde que filhos e mães atenienses e maiores de 30 anos. Então, dentro da eclésia, criou a Corte Suprema, que é a alienies, que seriam instâncias, né? Tá aqui o juiz, tribunal em cima, que era a eclésia, e eu tinha a Eliésia, que era o supremo, né? Segundo grau, terceiro grau, tá? Que seriam apelações. Então já tinha essa permissão. O juiz dava uma decisão, você não era obrigado a aceitar, você poderia recorrer. Recorreria a uma instância e depois a instância superior, ok? Então era um direito que já era garantido aí ao cidadão. E aí a gente já vê essa ideia, né, dessa questão de como é que seria, né, essa questão de uma democracia ou uma ideia aí já de uma igualdade. Mas lembrando que a igualdade é para cidadãos, né, filhos de pais e mães atenienses. Essa era a ideia que eles tinham. E a maioridade, 30 anos, ok? Então ele cria e também conselhos, né? Ele traz aí a primeira carta, né? Então ele traz os primeiros fundamentos da democracia grega. Uma democracia, tá?
tá? Fundada em filhos de pais e mães, né? Não era para todos. Eram para cidadãos que tinham filhos de pais e mães atenienses, ok? E aí ele revoluciona tudo, né? O início aí dessa ideia de uma carta cidadã, de uma carta aí daquela que a gente conhece como democracia grega, tá? As fontes, né, do direito eram literárias, discursos, monografias, né, escritos filosóficos, e eles eram escritos aí em pedra, metal, argila, tá? E geralmente, né, em toda a cidade grega, na entrada de toda a cidade, era escrito as leis daquela cidade-estado, para que ninguém pudesse lá entrar e descumprir aquelas normas. Então, na entrada de toda a cidade, eu colocaria aí, tá? E aí eu tinha lá, já desde aquela época, né, um direito processual evoluído, eu já tinha árbitros públicos e privados, já existia a ideia de mediação. Não necessariamente eu deveria procurar um magistrado e o judiciário, né? Já existia essa ideia que se permitia, né, a mediação de conflitos entre as partes. Então, a lei ateniense era retórica, né? Retórica no sentido de se defender, né? Por isso que veio a palavra advogado, né? Avocar, falar em nome de. Então, já existia ali aquelas pessoas que falavam em nome do outros, né? Não eram advogados, né? Mas pessoas aí que poderiam falar em nome, né? Avocar, né? Eu avoco o direito de você falar em seu nome, né? E, através da retórica, eu poderia aí buscar a sua defesa, tá? Ok? Aí eu tenho 3, né, sociedades: uma sociedade pré-legal, que é uma sociedade do início ali, grega, né, daquelas primeiras formações. Então, uma sociedade por costumes, uma sociedade ainda que estava em formação. Proto-legal, né, uma sociedade que não existe regras, procedimentos, né, o primeiro estágio aí, né, de padrões sociais, tá? As leis, né, são consequências aí de decisões que se coloca. E eu tenho a sociedade legal, né? A sociedade é como a gente vê hoje, né? Muito desenvolvida, já com normas, regras, códigos, né? Uma lei escrita, publicada, promulgada, válida, com regras para julgamento, com direito de você recorrer, primeira e segunda instância, altamente desenvolvidos, leis não apenas que tratavam de questões penais, mas tratavam de todos aquilo que era importante para a sociedade, né? Já com essa ideia que nós temos aí, né? De que aquilo que de fato é importante, axiologicamente importante para aquela sociedade, ela se torna lei, porque eu estou resguardando aqueles bens, né, da vida que nos é importante. E ela é altamente aí desenvolvida, tá? E aí eu tenho algumas leis, né? Depois vocês podem aí até dar uma olhada, né? Tá nos slides, e aí quem tiver interesse também pode fazer algumas pesquisas, né? Eu tinha leis de família também, né? Regulações escritas, né, da conduta do homem, da mulher, tratavam, né, da importância de se defender a família, a herança, né, o papel que cada um tinha em cuidar dos pais, ok? E a questão também que a palavra e a vontade do chefe da família, né, que era muito importante. Leis públicas, né, já existia ali desenvolvido toda uma burocracia, né, administrativa ali de funcionários, serviços, né, pessoas ali que cuidavam em instâncias e escalas de servidores, né. Então, ali, já existiam ali todos os costumes. Então, era necessário leis públicas, né? Existiam as leis processuais que traziam ali
diretrizes, né, de como deveria ser julgado, como o juiz deveria processar, como ele deveria julgar, tá? E como deveriam ser cumpridas também. Os legisladores, né, também, como deveria ser. Cortes e tribunais, sistemas judiciários, também altamente desenvolvidos, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Direito grego? Estão aí ou não? Sim, estamos. Alguma dúvida? Até o momento, não. Beleza? O que vocês acham, né? Por que a gente está passando aí, por exemplo, igual a gente viu o direito grego? O que eu quero de vocês? O que vocês acham? É saber o que era uma lei grega? Perguntar? Vai ser... Quem Pode foi? falar, Cotiane. Pode falar, Rob. Pode falar primeiro. Eu acho que assim, que a descendência do direito é histórico. Então, onde que começou cada um e onde que fundamentou o comercial, o civil e assim por aí, né? Sim. Rob, a gente vai querer saber, né? Historicamente, você sabe quem foi Solon, quem foi Drácula? Você acha que é isso? Não, o que cada um começou no direito, né? Por exemplo, igual o senhor estava explicando lá dos códigos, o que tinha cada código em cada país, né? O que se fundamentou, não? E Robson, pode falar. Seria mais ou menos... as leis de hoje são mais ou menos baseadas nas leis antigas. Então, quer dizer, seria evolução, né? Ela veio evoluindo de lá para cá. Seria mais ou menos isso? Eu quero que vocês comecem a ter a ideia de direito. A ideia de direito e a ideia embrionária de justiça no seu sentido amplo. É isso. Entendeu? Isso não é uma novidade, isso foi construindo ao longo dos tempos. Eu tenho épocas de leis mais duras e épocas de leis, né, que eram. Né, eu poderia ter leis mais brandas, eu vou, né, modificando isso. Então, o que eu quero com isso, né, passando essa questão da histórica, é começar a desenvolver vocês a ideia de direito. Porque se você perguntar o que é direito, não é uma resposta simples. Ela é complicada. Ela é simples para quem não estuda direito. Se você lê, o Hans Kelsen mesmo abre o livro dele e fala que é quase impossível você responder e explicar o que é direito. Então, é ter essa ideia de direito. É isso. A gente analisando a história, nós estamos observando a ideia de direito. Entendendo ali desde o início, né, que isso que buscou. O que buscou Drácon? Drácon buscou uma coisa diferente de Solon? Os cartagineses buscaram coisas diferentes, né? Os legisladores deles buscaram coisas diferentes de Dragon e Solon? Não. Todos dois buscaram a justiça em sentido amplo. Eles buscaram isso. Só que Drácon, naquela época, precisava de uma lei mais dura. Só que ele já colocou, desde aquela época, uma diferenciação. Falou, olha, aplicar pena de morte para homicídio, ok. Mas se o homicídio é culposo, e aí ele já começa a desenvolver o que é culposo e o que é homicídio doloso, eu não posso punir igual. Mas por que isso? Ideia de direito no sentido de justiça. Outra coisa, Drácon determinou, a lei está aqui, e a pena vai ser aplicada igualmente a cidadãos comuns e a fidalgos. A todos. É uma lei para todos.
Por que isso? Ideia de direito, justiça em sentido amplo, equidade, igualdade. Dar a cada um que é seu, não importando quem seja. Uma lei escrita, difundida, regras para se julgar. Passado esse período, né, conturbado, de guerras, né, de problemas, eu tenho, então, um novo legislador, Solon, leis mais brandas, possibilidade. Desenvolvendo mais recursos, desenvolvendo procedimentos, desenvolvendo a ideia de que cada cidadão poderia protocolar com uma ação, que cada cidadão tem que ter acesso ao judiciário, que cada cidadão, inclusive, ele não precisa aceitar uma decisão do magistrado, ele pode recorrer. Ele recorre para a primeira e talvez, né, dependendo do caso dele, para a segunda e nem para a terceira instância, que é a instância superior. Eu não preciso que vocês decorem quais eram as instâncias, não. Eu preciso que vocês entendam o que ele quis com isso. Ele evolui. Eu já tinha aqueles ganhos, né? Aquilo que Dragon ganhou, Solon evoluiu. Para quê? Ideia de quê? De direito, justiça em sentido amplo, equidade. Buscando o quê? Uma justiça como igualdade. Igualdade para todos. Igualdade de direito. Porque aí você não precisa ficar na mão apenas de um magistrado. Entenderam? Só que a gente apresentando a história, a gente prova isso. Compreenderam? Compreendeu, Robson? Sim. Compreendeu? Claudiane? Compreenderam os demais? Sim. Tá, então é isso. A mesma coisa. A mesma coisa. Ok? O direito, né, da antiguidade clássica, direito romano, a mesma coisa. Uma evolução do próprio direito. O nosso direito, né, ocidental, nós somos common lay, né? Nós temos uma tradição romanística. Né? Os países que são common law, eles são anglo-saxônicos, né? E os anglo-saxônicos não têm uma tradição romana, eles não trazem essa ideia de direito romano. Nós, sim. Então, direito romano é um dos pilares da nossa sociedade ocidental, assim como a filosofia grega. Então, essa é importante. Mas o direito, como a gente tal, ele não surge do direito romano. Não, o direito romano é uma consequência dessa evolução, uma consequência, tá, de fatos, ocorrências que aconteceram, de épocas. Se eu tenho a tecnologia da escrita, o direito escrito grego, é porque antes eu tive a escrita cumiforme. Eu só tenho o alfabeto fenício, né, que depois foi adotado pelos gregos, né? Se o grego é uma diversificação aí, um melhoramento, né, ali entre o cumiforme e o fenício, mas é uma evolução. A mesma coisa aqui. Então, o direito romano é uma consequência natural, histórica, dessa ideia de direito, né, esse sentido de justiça mais ampla, de equidade, buscar equidade. Mas você fala, mas não era para todos, né? Eu tinha escravos, etc. Eu sei, mas era a primeira ideia, era uma ideia de uma equidade para cidadãos, ok? Aqui já mais para frente a gente vai ver, né? Naquela época não tinha o escravo. Ok? Fala, Alan. Professor, a ideia, então, só para ver se eu consegui entender. Ideologicamente, eu sei que não é da sua matéria, mas aí nós temos aí o jusnaturalismo e o positivismo. Eles foram vindo nessa construção
desse direito natural, que em determinados momentos precisava de mais rigidez, e de outros abrandavam mais, ou seja, sei lá, a população... O direito natural, Alan, não muda. Nós estamos estudando a história do direito positivo. O direito natural, ele não muda. Ele nunca vai mudar. Ele é soberano. O que muda, às vezes, é a validade que ele tem. Porque chegou um momento, né, aí vocês vão ver, quando vocês começarem a estudar constitucionalismo, principalmente Constituição, quando é Constitucional 1, você vai ver que essa ideia de Constituição foi o momento, né, o ápice, né, começando ali com a Carta Magna, do João Sem Terra, né, as revoluções, que eu peguei tudo aquilo que estava do direito natural e transformei eles em princípios e coloquei eles codificados. O direito natural não muda. O que é o direito natural? É aquilo que nos faz homem, né? Aquilo que nos faz pessoas, seres humanos, o que nos distingue dos animais irracionais. Pela nossa racionalidade, é o direito à vida, uma vida digna, direito a ser livre, igual, direito de falar, defender, entendeu? Esse é direito natural, isso não muda. Mas isso não quer dizer, Alan, que ele era aceito ou não. O direito positivo, né, são regras básicas de possíveis, né, de uma sociedade, ele sim foi evoluindo, foi escrevendo, foi sendo promulgado, foi sendo publicado. O que a gente está estudando é a história do direito positivo. Jus positivo. O jus natural, ele não muda, sempre foi o mesmo. A diferença é essa ideia da gente explicar, porque o jus naturalismo, o jus natural, ele não muda. Ele é igual para todos os seres humanos, de todo o planeta. Não tem diferença. O que muda é o direito positivo. Entendeu, Alan? Entendi. Então, a evolução e o que a gente está falando aqui já é o positivismo e a evolução dele. Posição do positivismo. Tá. O direito natural não muda, porque como a gente, por exemplo, se a gente vê, e sempre foi discussão, né? Se você olhar, a gente vai ver na aula que vem, né, Antígona de Sófocles, né, por exemplo, ele vai tratar dessa luta entre o direito natural. O direito natural, ele sempre foi um anteparo para o direito positivo. Tanto que nós só podemos entender que a lei draconiana era extremamente severa a partir do momento que a gente tem uma comparação. E a gente compara o direito positivo com qual? Com o direito natural. Então, o direito natural, ele é universal, eterno e não muda. Por quê? São bens da vida básicos do ser humano. Direito a estar vivo, a se manter vivo, mas de ter uma vida digna, de não ser torturado, né? Direito de ir e vir, então são inúmeros direitos. São inerentes. Inerentes à nossa categoria de ser humano. O que mudou é que lá na frente, tá? Ali, a partir das revoluções, né? A partir da Carta Magna, né? Carta Magna, a partir da Revolução Francesa, do princípio do novo, né? Um novo constitucionalismo nessas ideias, né? Nós pegamos direito natural e positivamos ele para que não fossem desrespeitados. Então, isso veio nas Constituições. Se a gente olhar o artigo 5º da Constituição, você vai ver ali que é tudo de direito natural. Não precisaria estar escrito. Se fosse uma sociedade, né, igualitária, não precisa estar escrito. Está lá para evitar o quê? Que chegue um ditador, né, e queira desrespeitar os direitos básicos das pessoas, e aí ele não pode fazê-lo porque ele estaria contrariando a Constituição. Então eu positivei por causa disso. Tá? Entendi. Então vamos lá. Pessoal, então, quando a gente fala, né, dessa questão do direito romano, tá? Ele, na verdade, ele é uma história, né? Ele vai abarcar aí 1000 anos, né? Desde as leis das 12 tábuas, tá? Até o corpo iuris civis do Justiniano, né? Então, ele vai
ali, né, um período muito longo, né, da história, né, formando. Então, ele não é uma questão simples, né, o direito romano, você teria que estudar aí vários anos, né, fazer especializações, etc., para você entender o direito romano propriamente dito. Então, a gente olha, assim, uma análise mesmo superficial para a gente entender. Ele surge nessa ideia, né, já ali dos filósofos, né, de pensamentos, né, ele adota ali essa questão axiológica de valores, né, e principalmente essa ideia, né, de que os representantes, né, os senadores, eles poderiam discutir ali e colocar aquilo que seria melhor. Então, eles desenvolvem aquilo que seria o dever ser daquela sociedade, ok? Então, né, o direito romano, ele é dividido em épocas, né, eu tenho a época arcaica, a clássica, pós-clássica e a justiniana. A arcaica, né, ela surge ali quando surgem as primeiras famílias, as primeiras formações, né, do direito, né, das ideias romanas, de grupos e famílias que se reuniram, e as histórias, né, da formação e da criação da própria sociedade romana e da cidade de Roma. Ok? Então, a primeira lei, lei das 12 tábuas, né, ela trata de direito privado, né, ele é conquistado aí um antigo direito, tá? E ela não se aplicava a cidadãos romanos, tá? E era ligada à religião e possuía características, né, formalismo estrito, né, simbolismo, conservadorismo, tá? Com a prática muito ritualísticas, né, de procedimentos, né, de questões ali, de como seria a venda, né, que maneira que se daria uma compra e venda, é bastante interessante, né, existiam lugares, por exemplo, né, essa ideia de posse, né, posse-propriedade, né, que a gente tem, só para você ter uma ideia, essa questão que a gente tem de essa ideia até hoje, né, de posse, propriedade, aquisição da posse, né, que até hoje é muito parecido, não diferencia muito ali, né, a questão do uso capião também vem desde essa época, mas, por exemplo, existia uma processualística, né, se você tinha que entrar ali num determinado lugar, né, geralmente como se fosse um templo. Aí naquele templo, né, você era o vendedor e eu o comprador, eu entrava por uma porta, você entrava para o outro, ali no meio um colocava o dinheiro, né, o outro colocava a mercadoria, e aquilo era trocado ali, né, dentro daquele tempo. Então, a partir daquele momento é que se mudava de mão, né, assim, ou seja, né, você tinha a posse daquele bem e assim por diante. Então, tinha ali toda uma questão ritualística de como que se daria a transferência da posse de determinado bem, tá? Então, já existia ali a questão de negócios, né? A balança, determinações, né, de venda da balança, né? As testemunhas, tá? Tinha o contrato, né? Como seria o contrato, né? Um tratado ali entre pessoas, e se eu tivesse as testemunhas, eu poderia exigir, tá? Já a questão de eu pesar a mercadoria, tá? Então, tinha toda uma questão ali importante, principalmente naquela primeira formação de uma sociedade, que eu se colocaria ali costumes, né, e regras para que se formasse, ok? Essa é a lei das 12 tábuas, né? Também, depois vocês dão uma olhada, né? E aí, essa lei de 12 tábuas, ela foi inspirada na lei de Solon, né? E Roma, né? Roma soube muito fazer isso, né? Tudo que era bom ela trazia para ela, né? Como a filosofia grega, né? Ela se apoderou daquela filosofia porque aquilo era bom, trouxe para ela. E a mesma coisa, né? A partir do momento ali das lutas que eu tenho, né, com os gregos, eu mando pessoas, né, para aprender, tá? E eles vão lá e copiam, né, a lei de Solon para que eu pudesse fazer uma adaptação do que era importante para mim, o que era uma cópia, não, aquilo que era bom lá da ideia de Solon eu passei para as 12 tábuas, entendeu?
Então, eles tinham isso, né? Então, não interessava. Então, eles selecionaram essas pessoas e aí eles criaram aí essa lei das 12 tábuas, tá? E depois ela foi aprovada em assembleia, ok? Sempre assim, assembleia, os senadores, votação, e isso era aprovado perante eles. A lei das 12 tábuas, ela dividida, né, era uma codificação, primeiro uma organização e procedimento judicial, normas, né, contra inadimplemento, tá? Pátrio poder, né, que é o poder familiar, sucessão e tutela, propriedades, delito, direitos prediais, direito público, direitos sagrados e complementares. Olha o tanto que era desenvolvida a sociedade, né? E dividido aí o código de uma forma que você pudesse, né, analisar, como se fosse um vade-mecum, né, que a gente tem hoje, tá? A primeira organização é procedimento judicial. Como vai ser os processos? Como vai ser julgado, tá? Inadimplemento, né, quando a pessoa descumpre um contrato, né, pátrio poder, porque era importante, então tudo aquilo que era importante para aquela sociedade, né, axiologicamente o valor que eu colocava disso, e com isso também, né, compreender que para essa sociedade isso era o dever ser, isso era essa ideia de direito, justiça como igualdade, tá? A justiça comutativa, é a maneira de eu dar a cada um que era seu por direito, tá? Isso era uma justiça de equidade para esse povo, ok? Então aí, ó, depois vocês dão uma olhada, né? A questão, né? Lá no início, se alguém for chamado juiz, compareça, a mesma coisa, né? Você é intimado para um juiz, você tem que comparecer, tá? Tábua segunda, né? Dos julgamentos de furtos, aí... Tábua terceira, coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né, para vocês analisarem. Tábua quarta, falava do pátrio poder e do casamento, tá? O pátrio poder sempre foi, desde quando surgiu o Império Romano, é o princípio fundamental daquela sociedade, tá? Era o pai que decidia o destino de todas aquelas pessoas, era o pai que dava destino a todos, aos filhos e a todas aquelas pessoas que viviam lá. Era o pátrio poder. Ele que decidia, acima de qualquer coisa. O pátrio poder era mais importante que o próprio direito propriamente dito, né? Então, dentro daquela casa, era aquele pai que decidia, ok? Isso não se discutia, tá? Herança, também importantíssimo. Direitos de propriedade e posse, tá? Também muito importante, tá? Propriedade e posse. Delitos, e aí tem direitos prediais, né? É interessante aí, né? Já teria direito de vizinhança, né? Como é que eu vou construir uma casa, qual a distância que eu tenho que ter, né? Então, assim por diante, ok? É muito interessante. Questão de como deveria ser. É muito, muito interessante. Depois vocês dão uma olhada. Retrato aí, né, da cidade romana. E depois, né, além dessas 12 tábuas, né, lógico, aí eu vou desenvolvendo, né, uma sociedade que vai sendo desenvolvida, tá? Eu tenho outras leis, tá? Que foram feitas, desenvolvidas, né, uma das principais, Alex Aquiliana, 286 a.C., é a que regula a responsabilidade civil, tá? Ela desenvolveu aí, ok, essa ideia, mas é nova, não, já existia, desde lá da Mesopotâmia a gente já viu que já existia. E o que é mais importante para nós, dentro dessa nossa concepção primária, da gente entender o que é direito, essa ideia de direito, o que trouxe mais importante para nós desse sentido de justiça, dessa ideia de direito que a gente estava construindo, foi que os romanos desenvolveram uma classe de jurista, ou seja, uma ciência de direito,
tá? Através de um processo gradual, como foi do direito, eu começo a aplicação de métodos da filosofia grega ao direito. E eu começo ter uma ciência, eu vou começar a pensar, assim como os filósofos pensavam, né? Questão de justiça, moral, eu começar a pensar o direito, começar a estudar e pensar em decisões, refletir sobre decisões, refletir sobre julgados, né? Que a gente chamou isso depois de gestos, né? Eu analisar, documentar, né? Que é aquela ideia que nós temos hoje, né? Por exemplo, jurisprudência, né? É você ter uma prudência nos julgados, ou seja, eu vou analisando várias decisões e vou desenvolvendo e criando uma jurisprudência, né? Uma prudência ao julgar. Os casos, né? Daqueles casos devem ser julgados iguais, eu não posso modificar e ter uma exceção. Ideia de direito, ideia de justiça, tá? Aí nós temos os primeiros doutrinadores, né? Famosos aí, que desenvolveram toda essa ideia, tá? Outra foto aí da ideia de Roma. Depois eu tenho esse período pré-clássico, né? Desenvolvimento da sociedade, que aí eu tenho desenvolvido, né? O início do corpus iuris civilis, tá? Que era uma ideia, né? Do direito, da ideia de uma proteção legal, uma ideia, né? Propriamente dita de um direito especificamente para os cidadãos, tá? Depois eu tenho o período clássico, ok? 250 aí depois de Cristo, ok? E já uma ideia aí que Roma atinge o seu apogeu, tá? E depois o declínio dela. E aí nessa ideia, né? Do direito, né, já desenvolvido dentro dessa ciência, eu começo a fazer uma separação, né, propriamente dita, de propriedade e posse, ou seja, né, eu tenho aquela pessoa que tem a propriedade e ela pode, e a que tem a posse, que são diferentes. Então, eu posso separar. Eu tenho a propriedade e eu posso ali emprestar, passar a posse para a pessoa, né, diferentemente, ou seja, né, e aí eu começo a ter contratos de aluguel, né? E, entre outros. E aí, sobre os contratos, né? O desenvolvimento, né? Como a gente conhece hoje, contratos de venda, né? De trabalho, né? De aluguel, de prestação de serviço, tá? E aí, isso dentro desse Código Civil, tá? Que ele, para a época, muito moderno, tá? Muito, né? Eu tenho aí toda essa ideia que nós temos hoje, tá? Então, ele inventa, né? Ele cria um direito privado, onde eu tenho uma divisão de pessoas, coisas, tá? E ações judiciais, como a gente tem hoje, né? Nós temos a divisão clara dos direitos pessoais, da res, né? O direito de coisa, tá? E a questão das ações judiciais, ok? E é um sistema que durou durante muitos anos, tá? Muitos anos. Só depois, né, nós só tivemos um segundo passo, só para a gente ter uma ideia, no surgimento do Código Civil francês. Mas, até então, né, eu só teria aí a ideia mesmo do direito propriamente dito aí, tá? Dessa evolução. Aí o período pós-clássico, né, que é a queda do direito romano, tá? E aí, né, o declínio, mas aí a gente já tinha passado por todas essas etapas, né, e toda essa evolução, ok? E o que é importante, né, dentro disso, né? O que é importante, né? Por que a gente está vendo direito romano? O que é importante para nós, tá? E por que ele se vigorou durante muito tempo, tá? Então, ele é importante, né? Porque ele traz, basicamente mesmo, né, essa ideia de direito, tá? Essa ideia de justiça como igualdade, uma justiça comutativa, né? Essa ideia de equidade. Okay? E isso foi desenvolvendo, né, durante todo esse período. Aí eu tenho direito privado romano, tá?
Eu tenho o direito, né, o corpo do direito civil, tá? Eu separo essa ideia de pessoa, eu separo essa ideia de coisa, de res, e eu separo essa ideia de processo judicial. Tá? Então, há uma separação clara dessas ideias. Isso é muito importante. Ok? Então, é nesse sentido. Aí, algumas, né, o que nos trazem, né, de importante aí do direito romano, tá? São digestos, cortex, que são estudos de decisões, né, que são ali, né, alguns códigos, né, tudo isso veio até nós, né, está presente, a gente consegue ver, tá? Compilações, né, códigos, né, que eram compilações de leis que já existia, tá? E novelas, né, novelas eram reuniões de constituições promulgadas, né, são novas, recentes, né, mas principalmente essa ideia de eu ter esse desenvolvimento da ideia de direito, desenvolvimento e aprimoração de institutos do direito, institutos do direito civil, do direito privado, a ideia de eu separar ali para desenvolver o instituto sobre a personalidade, né, o direito à personalidade, o direito da coisa, da res, a questão de direito privado, os contratos, né, estudar ali de fato os tipos de contrato, contrato de venda, mútuo, comodato, depósito, penhor, hipoteca, né, a ideia propriamente de eu separar propriedade de posse. Então, tudo isso foi uma evolução e um avanço muito grande dentro do direito. Então, o direito romano, ele continua vivo, ele não acaba, né? Até hoje, muitos estudam ainda, até para a gente, às vezes, alguns se perde, né? Alguns direitos se perdem, então há necessidade, às vezes, da gente voltar a esse estudo aprofundado do direito romano, para que o próprio direito encontre, né? Volte aos trilhos, né? E o nosso próprio Código Civil, até hoje, né? Nós temos aí institutos que vieram propriamente dito aí do direito romano, né? A gente deu até um exemplo aí do legítimo defesa da posse, né, que está no nosso Código Civil, e assim por diante. Então, são conceitos jurídicos, né, históricos que existem até hoje, tá? Então, aqui a importância, né, do direito, uma ordenação, né, de fontes, né, direito romano, direito canônico, direito local, tá? O que nos treina, o que o direito veio até hoje do direito romano, né? Unidade é objeto da ciência jurídica, né? O estudo de jurisprudência, etc., tá? O emprego, né, pelos juristas e a própria questão do ensino jurídico, né? O estudo do direito, o estudo do ensino jurídico, tá? E a especialização, a leitura, o livro, a construção, a língua, né? O desenvolvimento, inclusive, hoje a gente não usa tanto, né? Mas assim, na época que eu estudava, a gente estudava muito latim, muita termo, muita frase latim, que veio aí do direito romano, ok? Dessa tradição. Mais uma foto aí, né? De Roma. E é isso, pessoal. Vamos lá. E aí? Perguntas sobre direito romano? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Perguntas? Professor, o senhor podia comentar de novo como funcionava a questão de jurisprudência no direito romano? Não, até hoje, né? A jurisprudência, porque eles começaram a desenvolver um estudo, né? Aprimoramento de um estudo, que aí eles começaram a escrever digestos, né? Digesto é o quê? Estudos e comentários sobre decisões. As decisões eram começadas a desenvolver, a estudar. Mas qual que era o sentido? O sentido é o mesmo de hoje, né? É o sentido de você criar uma prudência ao julgar. A partir do momento que eu começo, né, eu tenho vários magistrados, eu começo a estudar decisões, né, principalmente decisões superiores, né, e aí eu começo o quê?
decisões no mesmo sentido sobre o mesmo caso. É isso que eu quero. Se a pessoa está pedindo alguma coisa sobre propriedade, né, se o caso é o mesmo, eu tenho que dar o mesmo sentido. É assim como funciona nos dias de hoje, então. Hoje também, né, que deveria ser, às vezes, né, isso é o dever ser, mas é aí que se tem essa ideia de jurisprudência, uma prudência ao julgar. Essa palavra vem disso, ó, jurisprudência. Prudência ao julgar, prudência ao decidir. Como é que eu tenho prudência? Eu vou analisando, eu vou fazendo esses digestos, né? O que é digesto? Eu vou começando a analisar e pensar sobre julgados. Decisões, concepções, criações, entendeu? Sobre isso. Entendi, era só isso mesmo. Obrigado. Entendeu? Então, essa ideia. Mas tudo dentro desse sentido, né? De eu ter essa ideia de direito, essa ideia de justiça, essa ideia, né? Propriamente dito. Tá? Então, é nesse sentido. Diga. Essa evolução em Roma, mestre, ela não foi tão rápida assim, né? 1000 Ela anos. foi 1000 anos. 1000 anos. Sim. 1000 anos, 1000 anos. Mas nenhuma, do direito, nenhuma foi assim, tão rápido. Nada foi tão rápido, né? No direito, nada. E nada, na própria sociedade, humanidade, né? E nem nós, por exemplo, a gente olhar para a nossa Constituição ela é muito nova, né? É a mesma ideia. Nós temos uma Constituição de 1988, ela ainda é uma Constituição adolescente. A nossa sociedade, ela ainda não aprendeu ainda a conviver dentro de uma democracia. Olha para você ver que a gente tem pessoas ainda, isso é resquício, isso aconteceu também lá, né? De pessoas que pedem a volta da ditadura. A pessoa sai na rua pedindo a ditadura, o fim de liberdades, né? Entendeu? E assim, pessoas que nem viveu na ditadura, então assim, isso é normal, né, no direito, isso é uma evolução. A nossa sociedade é uma sociedade muito recente, né? O direito é como se fosse um reflexo, é isso? Ele é uma reflexo da sociedade, né? Nossa sociedade, por exemplo, ela tem 500 e poucos anos, muito pouco. Se você for em Londres, por exemplo, você vai entrar em bares, em bares em Londres, que são mais velhos do que o Brasil, e existe até hoje. Né? Alguns bares de Londres, né, uns pubs lá de Londres, é anterior, é de 1400. Você vai ter público lá de 1400, de 1300. Bares mais antigos que o Brasil. Aí, tanto que a nossa sociedade, qual cultura é mais antiga? A cultura do pub, né, do bar londrino, ou a cultura brasileira? De lá, lógico. Então, é isso que você entendeu? Então, por isso que a gente vê ainda essas coisas, né? Essas loucuras aí, né? Entendeu? Que a gente ainda não aprendeu a conviver ainda. A gente, né? É uma construção eterna, né, professor? É uma evolução eterna da sociedade. A sociedade sempre evolui assim, né? Por soluços, né? Eu tenho sempre, né? Para cada Solon eu tenho um Dragon, né? Para cada, né? Um bom legislador eu vou ter um Dragon, né? Isso é normal. Mas a gente tem a sociedade que tem que aprender, né? A sociedade ela tem. Então. Mas o conceito de justiça que me foge um pouco, professor, porque parece que é um pouco meio que individual, assim, me parece, né? Não, ele é individual, tá? Na questão, o direito de justiça objetivo, ele é geral. Subjetivo, ele é individual. Só que o que interessa para a sociedade não é a subjetividade individual, mas a subjetividade coletiva. É isso que interessa. É o que a sociedade vai colocar, porque no final é o que importa para a sociedade.
É o coletivo, né? É a união de esforços de um grupo, de uma sociedade que vai desenvolver aquele grupo e vai fortalecer, Alan. Então, assim, aí sempre eu vou ter ideias, né, antagônicas, né, ideias diferentes, né, ideias modificadas. Isso é uma democracia, né? A gente tem que lutar porque todas as pessoas, por mais absurdas que sejam, têm o direito de falar. Mas assim como, né, antigamente, né, você tem os gregos, né, a tecnologia, os gregos buscarem formas de se prever. Hoje, né, a gente tem que entender a sociedade, o que ela precisa ter, né, a óplita hoje é o conhecimento. O que vale mais no mundo hoje é informação. Tá? Mas é informação que traz conhecimento. Esse é o que vale mais. Tanto é que você pode ver, quem são as pessoas mais ricas do mundo? São as pessoas que vendem conhecimento. Antes não. Antes as pessoas mais ricas eram que vendiam alguma coisa, né? Mas há muito tempo, né? Há muito tempo você vê quem é mais rico é que vende conhecimento. Tá? Vende informação, vende conhecimento, são as pessoas, e isso que vai dominar o mundo, tá? Por isso que as guerras hoje estão na internet, elas não estão mais... Não existe mais a guerra fria de armamento, etc. Hoje a guerra é de informação. E ela mata muito mais. Ela muito mais. Só para você ter uma ideia. Tá? O que é informação? Hoje, quanto é o salário mínimo? 1.100, 188 dólares. Esse é o salário mínimo, 188 dólares. Antes do último impeachment, né? Vocês lembram quem foi o último impeachment, né, no Brasil? Vocês lembram, não lembram? Sim, da Dilma Rousseff. Quanto era o salário mínimo naquela época? R$600, uma coisa assim. Né? 400 dólares. Estamos ganhando mal. 400 dólares, meu amigo. Hoje, o salário mínimo é 187. Isso é conhecimento, não é? Então, você tem que pegar a informação e transformar em conhecimento. Informação é você falar que o seu salário é 1.100, naquela época é 600. O que é conhecimento? Você tem um norte. O que é o norte? O dólar é um norte. Poder de compra é dólar. Então, entendeu? Por isso que o combustível está caro. É porque o salário mínimo está pequeno. Hoje, o salário mínimo é 187 dólares. Naquela época era 400 dólares. Por isso que a conta não fecha, gente. Então, o que a gente precisa é isso, né? Então, o direito é essa construção de ideia, o direito é essa construção. Agora, a justiça, o que eu quero que você entenda, Alan, sobre a ideia de justiça, não é agora. Nós vamos, por enquanto, eu nem comecei a construir o primeiro pilar. Eu só eu estou fazendo ali, começando a fazer a terraplanagem. É isso hoje. Então, tá com poeira no ar e vocês estão meio assim, né, voando. Mas isso é normal. A partir da próxima aula, a gente vai começar a furar o primeiro pilar. A partir da próxima aula, nós vamos começar a fazer a primeira fundação. É vocês começarem a pensar a ideia de direito, de justiça como igualdade. Essa é a primeira ideia. Primeiro pilar de justiça. Depois o segundo, depois o terceiro. No final, Alan, que eu quero que você entenda o que é justiça. Por enquanto, até é bom você não saber. Entendi. Então, assim, a princípio, eu preciso ter de ideia, historicamente, houve essa construção, né? Nós ainda estamos, né? Da Grécia para Roma, em busca de uma igualdade, de uma equidade, de um direito... A gente viu, assim, povos, né, mas todos eles, né, isso mesmo antes, né? Antes mesmo, né, dos povos, a gente viu já na primeira aula, povo arcaico, direito arcaico e o direito cumiformes.
Todos dois com a mesma ideia. Tudo eu estou buscando essa ideia de direito. Só que no povo arcaico, a minha ideia do direito arcaico era sobrevivência. Eu precisava sobreviver. Então, direito arcaico. Depois eu tenho o direito comiformes. Vejam as duas aulas. E agora a gente viu Grécia e Roma. São 4 exemplos, né, de história do direito para que a gente possa formar. Quem quiser ver mais aulas de direito, né, de outros povos, né, eu tenho 19 aulas lá no meu canal do YouTube, é aberto. Vocês podem entrar lá e assistirem aulas de história do direito, de vários povos. Podem entrar, assistir, que vocês queiram olhar. O que eu quero isso é a gente entender essa ideia, tá? Essa ideia aí de direito. Mas aí na próxima aula, eu vou colocar lá desde agora uma atividade para vocês. E aí, né, vocês vão ter das 7 às 8, eu sei que quem não tem tempo, das 7 às 8, na próxima aula, para fazer atividade. A aula ao vivo, na próxima aula, começa às 8 horas. Compreenderam? 8 horas é aula ao vivo. O direito romano, ele é a base do nosso direito. Ele é a base do direito. Ele influenciou tudo. Tudo e ainda influencia até hoje. Muitos povos, né? Por exemplo, se a gente sempre volta no direito romano. Sempre volta. Até hoje a gente volta no direito romano. É a base, né? É o fundamento. É a origem do nosso direito, é o direito romano. Só que não é uma questão só, né? Até hoje eu tenho leis ali idênticas do direito romano. Ok? Beleza? Beleza, professor. Então, na próxima aula, que hora começa a aula? 8 horas. Atividade das 7 às 8 e aula a partir das 8. É todo mundo na aula ao vivo, 8 horas, com as respostas feitas da atividade. Vou mandar a atividade, vocês vão ler o texto e responder as perguntas. Aí eu vou abrir a aula e vou falar. Alan, responde a questão número 1. Claudiane, responde a questão número 2. Robson, responde a 3. E aí vocês vão responder lá na hora. Ok? Perfeito. Ok. Entendido? Então, beleza. E aquela atividade lá, responde hoje, aquela que está lá. E isso já escreve lá a ideia.